O assunto neste vídeo é realimentação, que é um dos assuntos mais centrais e importantes em teoria de controle, independente de ser controle clássico, controle moderno, controle contínuo, controle discreto, linear ou não linear. Então, o objetivo nesse vídeo é tratarmos do conceito de realimentação. Para isso, eu vou voltar ao exemplo do vídeo Introdução ao Controle Clássico, que está indicado aqui, em que descrevemos a situação de uma pessoa debaixo de um chuveiro que manipula o registro de forma a controlar a temperatura da água. Pensando no sistema como um todo, existe um conceito que é o que eu quero enfatizar nesse vídeo, que é o conceito de estado, que é um conceito bastante amplo. Qual é o estado do sistema? Ora, nesse sistema como um todo, não apenas a temperatura da água, mas também, por exemplo, o nível de água nesse reservatório faz parte do estado do sistema. Quando você vai ao médico, você quer saber qual que é o estado da sua saúde, o que caracteriza, como está, se está boa, se está ruim, etc. Então, pensando de forma um pouco mais ampla, realimentação nós tentaremos ligar ao conceito de estado. Nós não vamos entrar em aspectos mais técnicos do conceito de estado. Se você tiver interesse, você pode assistir este vídeo aqui, que é uma introdução ao conceito de espaço de estados. Mas, por enquanto, nós vamos simplesmente tratar do estado no seu aspecto talvez até mais corriqueiro. Qual que é o estado da economia do país? Qual é o estado do motor do seu carro? Qual que é o estado da sua saúde? Então, sob esse aspecto, podemos fazer uma declaração mais ou menos geral, e eu quero usá-la ao longo desse vídeo. E é o que está escrito aqui. Dizemos que a realimentação, o termo em inglês é feedback, quando a ação aplicada ao sistema depende do estado desse sistema. Então, nesse caso aqui da pessoa tomando banho, a ação aplicada ao sistema, no caso aqui, é movimento do registro, em abrir ou fechar, ele o faz dependendo da temperatura da água que ele sente sobre si. Se a água estiver quente, ele abrirá mais, se a água estiver fria, ele fechará um pouco mais o registro. Como essa ação ela depende do estado do sistema, e nesse caso em particular desse aspecto do estado do sistema que é a temperatura, então dizemos que esse é um sistema realimentado. Vamos pegar um outro exemplo, para mim muito claro, faz parte ao menos do meu cotidiano. Temos duas cenas aqui, duas salas de aula, em que o estado da turma é muito diferente nesse caso que eu vou chamar de 1, comparado a esse caso chamado de 2. A turma, no caso 1, o estado é um estado de, possivelmente, de interesse, de animação, de dúvida, de questionamentos. Eles estão atentos, a professora talvez tenha feito uma pergunta que todos saibam e queiram responder. Talvez ofereceu chocolate grátis, também todo mundo está levantando a mão, não sabemos. Mas o fato é que o estado, a gente percebe que o estado dessa turma, ele é bem diferente do estado da turma 2, que vemos aqui o pessoal sonolento, cansado, desinteressado, etc, etc. Agora, se eu, por exemplo, entrar em sala de aula e eu tiver uma turma desse jeito, eu darei uma aula. Agora imagina que eu tenho que dar o mesmo assunto, abordar o mesmo assunto, mas eu encontro a turma conforme aqui no quadro 2. Ainda que o assunto a ser abordado seja o mesmo, eu provavelmente, ou idealmente, eu terei que utilizar técnicas diferentes para tentar motivar a turma. Então, se eu vejo que eles estão desanimados, desinteressados, sonolentos, talvez utilizar pouco mais de exemplos, menos matemática, falar um pouco mais alto, enfim, envolvê-los em um exercício, em um exemplo. Com isso daqui eu quero dizer o seguinte, que se a minha ação
para com a turma. Depende do estado da turma, de como eu reconheço, como que eu avalio o estado da turma. Então, esse é um processo em que há realimentação. Como vocês já devem perceber, existem professores que conseguem a mágica de dar aula sem realimentação. Independente da turma estar no estado 1 ou no estado 2, a pessoa dá exatamente a mesma aula. Entra, fala do mesmo jeito, os exemplos são os mesmos, o tom de voz é o mesmo, os slides são os mesmos, enfim. Nesse cenário não há realimentação. E como vocês bem sabem, não é muito interessante, nesse caso em particular, não haver realimentação. Ainda nesse contexto, outro exemplo que vocês vão entender é este vídeo. Olha, eu estou fazendo este vídeo sem qualquer realimentação. Eu não sei se você está me entendendo, não sei se você está interessado, não sei se está gostando, se você gostaria de fazer uma pergunta, eu sei parou o vídeo, não parou o vídeo, não sei nada disso. Eu estou dando o meu recado aqui, do começo ao fim, sem realimentação. Então vocês veem que esse conceito de realimentação ele está espalhado por todo lado. Há coisas que fazemos com realimentação, há coisas que fazemos sem realimentação. Esse é o famoso feedback, que o pessoal menciona aí utilizando o termo em inglês. Deixa eu dar mais 2 exemplos de agora especificar um pouquinho mais a questão da realimentação. Concentrando aqui do lado esquerdo, essa figura, uma figura razoavelmente conhecida, ela vem de um livro que quem estuda a história do controle é um livro famoso, porque é o primeiro livro sobre a história do controle, escrito por um alemão, Otto Meyer, e o livro trata de origens do controle realimentado. Esse livro, ele de fato é a tese de doutorado do Meyer e que acabou sendo publicado na forma de livro. E nesse livro ele descreve essa geringonça, essa coisa que nós vemos aqui, que nada mais é do que o famoso relógio de água de Tesíbios. Tesíbios está aqui, a sua gravura, estima-se que ele tenha vivido no 3º século a.C. e ele concebeu um conjunto de equipamentos bastante interessantes. Um deles era esse relógio de água. O funcionamento era razoavelmente simples. Essa peça daqui é uma boia. Então, aqui entra água, o nível de água vai subindo, essa boia flutua e essa peça aqui, esse bonequinho, ele aponta para esse ábaco de onde se fazia a leitura do tempo. Muito bem, então esse é o relógio de água de Tesíbios. Só que para que funcionasse mais ou menos bem, havia uma restrição. E a restrição é que essa vazão de água fosse tão constante quanto possível. Para que isso funcionasse, então ele concebeu essa estrutura que está indicada aqui, que nada mais é do que um sistema de controle de vazão de água realimentado. É muito esperto esse sistema. Então, para descrever um pouquinho melhor, desenhei ele novamente aqui. Então, em outras proporções, a água vem por aqui de um reservatório, e suponhamos que se deseje que o nível deste reservatório esteja aqui e fique constante, porque se esse nível for constante, então essa altura é constante e a vazão de saída aqui é mais ou menos constante. Então funciona da seguinte forma: se o nível estiver muito baixo, essa boia estará por aqui e a abertura aqui será maior, cairá mais água. Em caindo mais água, a boia começa a subir porque o nível sobe e pouco a pouco ela vai estrangulando essa abertura, fechando a abertura de água, reduzindo a vazão de água que efetivamente chega no tanque. Quando o tanque estiver praticamente na posição certa, ela quase que fecha aqui e ela para numa posição em que essa vazão é igual à vazão que sai e fica nesse ponto. Então, a gente percebe que a vazão que aparece aqui
ela depende do estado desse sistema, que é caracterizado pelo nível de água no reservatório. Portanto, efetivamente há a realimentação. E mais, a realimentação negativa. Então, eu vou colocar assim, realimentação negativa. O que significa negativa? Significa que quanto a ação de controle feita, ela vai no sentido de alcançar, de regular a variável controlada. Então, a palavra-chave com realimentação negativa é regulação. É um sistema regulatório, né? Então, isso contrasta com sistemas com realimentação positiva, e o exemplo de realimentação positiva está aqui à direita. Aqui eu vou lançar a mão de um fenômeno que todos vocês já experimentaram uma vez ou outra, chamada de microfonia. A ideia é, esquematicamente, né? Aqui eu tenho um amplificador de potência, recebe o sinal do microfone, amplifica e manda para a caixa. Agora, quanto maior for esse sinal, mais alto será esse som, que por sua vez é amplificado, é capturado pelo microfone, amplificado mais ainda e é mais alto, e isso aqui vai aumentando, até dar aquele som tão agudo, tão desagradável, característico da microfonia. Então, neste caso aqui, falamos que há a realimentação. Por que há realimentação? Porque o nível de som produzido pelo alto-falante, ou seja, a atuação do alto-falante, né, ela depende do estado do sistema, que no caso aqui está sendo capturado, né, pelo microfone, em termos de pressão, ondas de pressão do próprio ar. Então, realimentação positiva, e aqui nós percebemos que não há regulação. Ao contrário, né, ele tem uma característica desestabilizadora. Desestabilizadora. Isso é uma das características da realimentação positiva. Então, quando falamos de realimentação, precisamos lembrar o seguinte, que é possível que ela seja negativa, mas ela também pode ser positiva. Como normalmente o objetivo é conseguirmos regulação, praticamente todos os nossos sistemas de controle que analisaremos e tentaremos projetar serão com realimentação negativa. Deixa eu terminar voltando ao exemplo aqui das turmas, e eu quero fazer um diagrama de blocos associado a elas para terminarmos e concluirmos esse conceito. Terminamos o último vídeo falando, né, de um diagrama de blocos. Esse diagrama de blocos normalmente é o que a gente indica pela planta. Aqui nesse caso seriam as turmas, né? Vou colocar assim a turma. E aqui no bloco controlador, o instrutor ou o professor. Ele envia informação, ações de comunicação, de perguntas, de respostas, né, à turma. Então isso é indicado aqui por essa seta. Vocês lembram que aqui tínhamos os distúrbios, né, que são sinais externos que atrapalham a ação do controlador. No caso de sala de aula, distúrbios típicos são pessoas que chegam atrasadas, pessoas que saem de aula no meio da aula, vai beber água, vai no banheiro, toca celular, conversa paralela. Isso tudo são distúrbios que aparecem aqui e que o controlador tem que dar um jeito de gerenciar. Muito bem, esse cenário é um cenário sem realimentação, né? Então o professor vem aqui simplesmente dá a sua aula, vê como que isso impacta a turma, se tem distúrbio, não tem distúrbio, não faz a menor diferença. Ora, então, para que haja realimentação,
o que vem aqui, essa decisão do professor, do que fazer, como lidar com a turma, precisa depender do estado da turma. Então nós precisamos fazer com que a informação da turma venha para cá de maneira a influenciar a maneira do professor lidar com a turma. Então, claro, como é que a gente avalia a turma? Isso é muito subjetivo. A gente, no olhar de vocês, a gente percebe se está acompanhando, se não está acompanhando, se existe interesse, se não existe, se há sono, se não há sono. Mas se o sistema for para ser automático, nós vamos precisar medir alguma coisa que reflita o estado do sistema. E essa coisa nós acabaríamos chamando de saída. Muito bem, eu fiquei pensando uma coisa maluca aqui que pudesse utilizar como exemplo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o eixo na cabeça de cada um desses alunos, né, com respeito à normal. Então, aqui eu tenho um pequeno ângulo θ1, aqui esses outros estão todos retinhos, então tem ângulo nenhum aqui. Então, eu vou somar todos os tetas dessa turma e, nesse caso aqui, né, então, somatório dos tetas, no caso aqui é só o θ1, né? E se eu fizer a mesma coisa nessa turma, aqui não tem nada, aqui tem um θ, aqui tem outro θ, aqui tem outro θ, aqui tem quase nada, esse tem um θ, né? Esse aqui, ó, 90 graus, esse aqui está dormindo, ok? Esse aqui, nada, e esse daqui tem esse θ. Então, obviamente, se eu somar θ1, 0, θ2, θ3, θ4, θ5, por exemplo, θ6, então os somatórios de todos esses θs, vamos dizer que eu chamo isso como saída. E eu tenho um número que eu imagino que reflete o estado de interesse do sistema, da turma, perdão. Então está aqui, ó. E eu posso utilizar isso daqui. Obviamente, vocês lembram que esse bloco é um bloco sensor, que no caso, né, é o olho. O professor ele vê esses ângulos todos. Com base nisso, ele pode decidir atuar de forma diferente, mudar o esquema da aula, etc. Então percebemos que tem um laço, né, que agora realimenta, traz essa informação do estado da turma via uma medida maluca que acabei de inventar aqui, mas que em princípio refletiria, né? E isso é utilizado pelo professor para tomar suas ações. Se vierem distúrbios, né, eles afetam a turma, as cabeças mexem, a gente refaz a conta dos ângulos, observa e altera aqui diferente. Então aqui nós vemos, né, esse é o conceito de realimentação. E ainda que quase sempre nós realimentaremos a saída do sistema por uma questão de praticidade dentro do controle clássico, esse não é o caso mais geral. O caso mais geral é realimentarmos o estado do sistema ou alguma função do estado do sistema. Então, quando a ação depender do estado do sistema, dizemos que há realimentação.